Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A caixa chegou pelo correio numa sexta-feira, sem remetente identificado, endereçada ao nome do meu avô, que havia morrido 8 anos antes. O carteiro a entregou para mim. Moro na mesma casa há 4 anos, desde que assumi o imóvel do espólio, com aquela indiferença burocrática de quem cumpre a função e segue em frente. A caixa era de papelão reforçado, com fita adesiva amarelada que parecia antiga, mas havia sido aplicada recentemente sobre o papelão original, com um cheiro de armário, de papel velho, de lugares fechados há muito tempo. Pesava mais do que eu esperava para o tamanho. Meu nome é Pedro Alves. Tenho 32 anos. Trabalho como designer gráfico em home office e moro na casa da minha família desde a morte da minha avó, que seguiu a do meu avô Cláudio em menos de 3 anos. Aquele tipo de morte conjugal que os médicos explicam como causas naturais que as famílias entendem como outra coisa. Como a recusa do corpo de continuar existindo depois que o que mantinha existindo foi embora. Não tenho irmãos. Não tenho primos no mesmo país. A casa, com seus 40 anos, seus 4 quartos, sua memória de família completa gravada em cada cômodo, é agora basicamente minha. Abri a caixa na mesa da cozinha. Dentro havia fotografias, centenas delas, não digitais, não cópias modernas, mas fotografias analógicas em papel fotográfico real, do tipo que precisava de revelação em câmara escura, com aquela textura levemente granulada e aquela paleta específica de pretos e brancos e cinzas que as fotografias em preto e branco de meio século atrás têm. Estavam sem ordem aparente, sem envelopes, sem legendas na maioria. Eu as espalhei sobre a mesa e comecei a examinar. Reconheci meu avô em várias delas, jovem, com aquele bigode que ele havia raspado na minha infância e que eu só conhecia por fotografias, com a expressão séria que os homens daquela geração tinham em fotografias formais, porque fotografar era ainda um ato caro e importante, não cotidiano. Reconheci minha avó jovem, minha mãe criança, a casa em versões anteriores de si mesma. Era o tipo de arquivo familiar que aparece quando alguém morre e as coisas que estavam guardadas em lugares esquecidos finalmente encontram caminho de volta. Mas havia um homem nas fotografias que eu não reconhecia. Não estava em todas, estava em algumas. E não de modo óbvio. Não posando, não no centro da imagem. Estava nos fundos, estava nas bordas, estava naquele espaço entre o que a foto quis registrar e o que a câmera registrou sem intenção. Em uma foto de casamento, meus avós, jovens, diante de uma igreja,
Ele estava a uns 2 metros atrás, parcialmente encoberto por outro convidado, mas visível o suficiente para ter um rosto identificável. Em uma foto de festa de aniversário, minha mãe criança, com o bolo, ele estava na porta do fundo, meio saindo do enquadramento, como alguém que chegou atrasado foi capturado pelo acaso. Em uma foto do jardim da casa, meu avô plantando, de costas, ele estava na janela da sala, do lado de dentro, olhando para fora. Era sempre o mesmo homem. Eu tinha certeza disso depois de examinar 8 ou 10 fotos onde ele aparecia. A mesma estrutura facial, o mesmo cabelo escuro penteado para o lado, a mesma roupa escura que não mudava de foto para foto como a roupa de uma pessoa real mudaria ao longo de anos e décadas. Era sempre a mesma roupa. Como se ele não houvesse envelhecido, não houvesse trocado de roupa, não houvesse mudado nada em si mesmo através do tempo que essas fotos cobriam, que eu estimei, pelos detalhes, em pelo menos 30 anos. Mas o detalhe que me prendeu, que me fez parar e olhar por um tempo muito longo para aquela foto específica, uma foto da sala de jantar, meus avós e minha mãe pequena numa refeição qualquer, foi que o homem estava nela também, sentado à mesa, com eles, num lugar à mesa que existia. Havia uma cadeira, havia um prato na frente, mas que eu nunca havia visto ocupado em nenhuma memória ou relato de família, nunca mencionado, como se aquele quarto lugar à mesa da minha família fosse um lugar que sempre existiu e nunca fora reconhecido. E ele estava olhando para a câmera. Nas outras fotos ele nunca olhava. Estava sempre de perfil, ou parcialmente encoberto, ou de costas, ou com o rosto levemente virado. Nessa foto ele estava com o rosto completamente voltado para a câmera, olhando direto para a lente, com uma expressão que levei tempo para nomear e que nomeei finalmente como reconhecimento. Era a expressão de alguém que vê, através da câmera, quem vai ver a foto décadas depois. A expressão de alguém que sabe quem você é antes de você existir. Mostrei as fotos para minha mãe por videochamada. Ela examinou as que eu fotografei com o celular e mostrei na tela. Quando chegou na foto da refeição, o homem à mesa, olhando para a câmera, ela ficou em silêncio por um tempo que foi longo demais para ser silêncio de quem não reconhece. Mãe, eu disse, você conhece esse homem. Onde você achou isso? Disse ela. A voz havia mudado, não de medo, exatamente, mas aquela forma que a voz de uma pessoa muda quando ela está avaliando quanto pode dizer. Chegou pelo correio, para o nome do vovô. Outro silêncio. Queima, disse ela finalmente. Queima tudo isso, Pedro. Quem é ele? Queima. E encerrou a chamada. Não queimei. Fiz o que qualquer pessoa da minha geração faz diante de um mistério que sua mãe se recusa a explicar.
Pesquisei. Passam 3 semanas. Arquivos de cartório, registros paroquiais digitalizados, a coleção de fotografias históricas da cidade no Museu Municipal que visito pessoalmente. Encontrei o homem. Numa foto de 1958, portanto antes da minha mãe nascer, antes do casamento dos meus avós, num grupo de trabalhadores de uma fábrica têxtil que havia existido no município. Ele estava lá, com aquela mesma roupa escura, com aquele mesmo rosto imutável. E na legenda datilografada colada no verso da foto havia os nomes dos trabalhadores, da esquerda para a direita, e no ponto onde ele estava havia um nome, Evaristo Nunes. Morto em 1961, havia uma ficha no arquivo de acidentes de trabalho, quando uma prensa hidráulica houvera falhado durante seu turno. Morto em 1961. Mas presente em fotografias da minha família que iam pelo menos até 1985. Naquela noite eu dormia quando acordei com certeza de que havia alguém na sala. Não o acorda de susto do pesadelo, o acordar lúcido, com a sensação de presença que existe antes do raciocínio e que o raciocínio depois tenta desconstruir sem nunca conseguir completamente. Fui até a porta do quarto e abri. A sala estava escura. Fiquei parado no umbral, deixando os olhos ajustarem. A luz da rua entrava pela janela sem cortina e criava aquele padrão de sombras e claridades que os ambientes noturnos têm, que faz os objetos conhecidos parecerem levemente errados nas suas silhuetas. Havia alguém sentado no sofá, uma silhueta de ombros, de cabeça imóvel, voltada para mim. Eu a olhava e ela me olhava, ou parecia me olhar, porque não havia luz suficiente para confirmar a direção do olhar, apenas a impressão absoluta de ser visto. Eu disse, com a voz que havia sobrado, Evaristo. A silhueta se levantou. Não com o movimento de um corpo humano, não com a sequência de articulações que um corpo humano usa para se levantar de um sofá. Foi um levantar fluido e único, como quando você vê um líquido denso subindo em câmera lenta, aquele tipo de movimento sem juntas, sem peso redistribuído, sem a mecânica de músculo e osso. Ficou de pé. Era alto, mais alto do que as fotografias sugeriam. Eu recuei para dentro do quarto e fechei a porta. Sentei na cama com a luz acesa até o dia. Não ouvi mais nada. De manhã a sala estava vazia, o sofá no lugar, a casa como sempre. Queimei as fotografias naquela tarde, no quintal, numa lata de metal. Levou tempo, eram centenas. O papel fotográfico queima de um modo específico, com uma chama colorida e um cheiro de químico que é inconfundível. Eu as vi queimar até a última. Guardei as cinzas na lata e enterrei a lata no fundo do jardim. Não vi mais a silhueta no sofá, mas às vezes,
Quando passo de noite pela sala e a luz da rua projeta as sombras do jeito certo, há um instante, brevíssimo, anterior ao raciocínio, em que o sofá parece ocupado. E nesse instante, antes que o raciocínio desconstrua, eu sinto aquele olhar. O olhar de quem sabe quem você é antes de você existir. O olhar de alguém que esteve à mesa da sua família antes de você nascer e que entende que a mesa ainda tem aquele lugar reservado e que está esperando pelo dia em que o lugar será preenchido de novo.